bem com vocês? Hoje a prof teve uma ideia genial! Vamos brincar de detetive? Eu já coloquei o meu disfarce, trouxe a minha lupa e comecei a minha investigação. E sabe o que eu descobri? Uma garrafa com uma mensagem secreta. O que será que diz nessa mensagem? Vamos investigar? O que será que diz nessa mensagem? Nossa! Olá, crianças! Sei que vocês são muito espertos e quero ver se vocês vão adivinhar a mensagem secreta. Quantos anos você tem? Qual o seu peso, altura e tamanho do seu sapato? Que dia é hoje? Que horas são? Quantos brinquedos você tem? Se você for mesmo muito esperto, descobrirá que precisa de mim para contar. Quem sou? E aí, turminha? Descobriram um mistério? Isso mesmo! São os números! E nós precisamos deles, os nossos amiguinhos, para contar. Mas vocês sabem a história dos números? Não sabem? Eu vou contar essa história para vocês. Há muito tempo atrás, há 30 mil anos, os homens que moravam nas cavernas sentiram a necessidade de contar. Sabe o que eles faziam lá dentro da caverna? Eles desenhavam a quantidade que eles precisavam utilizar para contar. Eles usavam ossinhos, usavam madeira, usavam muita criatividade para fazer essa contagem. Com o passar do tempo, há 10 mil anos atrás, os homens começaram a morar num lugar só. E aí, eles criavam animais, plantavam e eles também precisavam contar. Como é que eles faziam para contar a quantidade dos bichinhos? Eles usavam pedrinhas, usavam galinhos e usavam folhas secas. Também eles usavam sementinhas e nós em cordas para indicar a quantidade. Outra coisa que eles precisavam também era saber a época de colher o que eles tinham plantado. Então, para tudo isso, eles precisavam aprender a contar. Só que aí chegou uma época que isso já não estava dando muito certo. E eles tinham que pensar em outras formas de contar. Foi aí que um povo que se chamava Sumérios criaram a posição dos números e faziam os desenhos das quantidades desta forma. E vocês já ouviram falar nas pirâmides do Egito? Eles também foram craques nos numerais e nas quantidades. E para eles fazerem as construções que eles faziam das pirâmides, eles também inventaram símbolos para representar as quantidades e os numerais. Teve outro povo também que se chamavam maias, que também usavam símbolos. Olha só, que diferente esse jeito de contar, não é mesmo? Outros povos que também foram bem criativos foram os gregos, os romanos e os hebreus. Sabia que eles usavam as letras para indicar os numerais? Eu acho que vocês já viram em algum relógio por aí esses números dos gregos, não é mesmo? Dos romanos e dos hebreus. Muito bem. Os chineses também usavam símbolos para representar os numerais. Aí, vocês não vão acreditar que os indianos tiveram uma ideia. Eles deram origem ao jeito que a gente conta hoje. E aí eles começaram a representar os números assim. Esse sistema foi criado pelos hindus
e apresentado pelos árabes. Eles foram contando essa novidade pelo mundo. Então, o nosso sistema de numeração ganhou o nome de sistema indo-arábico. Diferente, não é mesmo? E nós também usamos os nossos dedinhos para contar. Esse truque é bem antigo. E vamos lembrar quais são os números, então, que nós conhecemos hoje? Vamos ver quem é que sabe. O 0, o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o número 6, o número 7, o número 8 e o número 9. Lembraram, turminha? Bom, agora que nós já investigamos e descobrimos esse mistério, a prof vai mostrar para vocês alguns joguinhos que a gente pode fazer com o material que a gente tem em casa para aprender os numerais e relacionar a quantidade. Esse joguinho aqui é muito fácil. Olha só o que eu usei. Eu usei um cabide, os prendedores lá da mamãe, do papai, da vovó, e eu fiz umas cartinhas com o número. Então o objetivo desse joguinho bem fácil é indicar a quantidade de prendedores relacionadas ao número da cartinha que eu for colocar no cabide. Bem fácil. Outro joguinho que a gente pode fazer em casa é usando os bloquinhos de montar. Ó, aqui eu fiz uma sequência numérica do 1 ao 10 e fui organizando os bloquinhos numa torre. Viram só que fácil? Outra atividade que a gente pode fazer em casa é os potinhos para organizar as coleções. Aqui eu fiz uma coleção de dinossauro. Eu coloquei o número 4 e dentro do meu potinho coloquei 4 dinossauros. Aqui no outro potinho eu fiz com prendedores. Ó, eu indiquei o número 6 prendedores. E a gente pode usar copinho, pode usar pratinho de isopor também para fazer essa atividade. Outra ideia, se você tiver um dadinho em casa, pode ser um dadinho de papel também, a prof fez uma sequência de números do 1 ao 6, porque no dado nós temos o número do 1 ao 6. Então nós vamos jogar o dado e com o objeto nós vamos marcar na trilha qual o número indicado pelo dado. Se eu sorteei o número 1, eu vou colocar o meu objeto no número 1. Se eu sortear o número 5, eu vou andar na trilha até o número 5 para representar a quantidade. Outro joguinho bem fácil, olha só com o que eu fiz esse jogo. Eu usei uma tampinha de pote. Eu enfeitei, fiz um rostinho feliz, aí você pode fazer do jeito que você quiser. E também usei os prendedores de roupa. Olha só o que a prof fez. Eu coloquei os numerais, ó, eu desenhei os numerais. E os prendedores vão indicar a quantidade. 1, 2, 3, vai até o número 12, como se fosse um relógio, para a gente também associar o número à quantidade. Outra atividade que a gente pode fazer com os bloquinhos de montar é essa aqui. Eu fiz uma sequência de 1 a 5, mas nós podemos fazer uma sequência maior. E eu coloquei em cima de cada numeral a quantidade de bloquinhos indicados. Por exemplo, no número 1 vai ser um bloquinho. No número 2, 2 bloquinhos. No número 3, 3 bloquinhos. E a criança vai associando e vocês vão associando a quantidade, vão observar que vai aumentando a quantidade de acordo com a sequência. A sequência vai aumentando e a quantidade de objetos também vai aumentando. Outro joguinho que dá pra gente fazer em casa, quem tiver bastante carrinho, principalmente os meninos, as meninas que gostam de carrinho também, nós vamos brincar de estacionamento ou garagem. Aqui eu fiz até o número 3, mas a gente pode montar a nossa garagem com a numeração que a gente quiser. Então a garagem vai indicar quantos carrinhos a gente pode estacionar. No número 1, quantos carrinhos pode estacionar? Apenas um carrinho, então vai entrar o carrinho na pista. No número 2, 2 carrinhos. No número 3, 3 carrinhos. E assim sucessivamente. Vai aumentando a sequência da garagem. E o outro joguinho que a prof trouxe foi esse aqui, que eu usei um pedacinho de isopor. Eu desenhei a quantidade com canetinha mesmo, o material que estiver em casa,
E aqui eu usei palitinhos, mas a gente pode usar canudinho, pode usar até mesmo lápis de colorir para representar a quantidade que está indicando no desenho da plaquinha. Também é um joguinho de associação. E aí, turminha, gostaram das atividades que a prof trouxe? Então agora você vai escolher um desses joguinhos para fabricar aí na sua casa. Tire uma fotinho, mande para sua prof, eu vou seguir a minha investigação aqui. Agora aí na sua casa, você vai brincar de detetive e caçar os números, tá bem? Tire uma fotinho do número que você achou, envie para sua prof e eu vou seguir a minha investigação aqui de detetive, hein? Um beijinho! E até a próxima aula!